Você já se pegou interrompendo uma conversa por causa daquela tosse persistente que parece nunca ir embora? Ou talvez tenha passado noites em claro, com o sono fragmentado por acessos de tosse que deixam sua garganta irritada e seu corpo exausto. Se você tem mais de 60 anos e enfrenta esse problema, saiba que não está sozinho. A tosse crônica afeta aproximadamente 18 a 34% das pessoas nessa faixa etária, tornando-se não apenas um incômodo passageiro, mas um verdadeiro ladrão de qualidade de vida que compromete o sono, as interações sociais e até mesmo a saúde mental. A boa notícia: a solução para essa tosse persistente pode estar muito mais próxima do que você imagina, diretamente no seu prato. Pesquisas recentes revelam conexões surpreendentes entre determinados alimentos e a saúde respiratória, especialmente no organismo mais maduro. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades comprovadas cientificamente para combater a tosse em pessoas com mais de 60 anos. Não se trata de curas milagrosas, mas de opções alimentares com compostos bioativos que influenciam diretamente os mecanismos fisiológicos da inflamação, imunidade e resposta respiratória. Por que a tosse aumenta após os 60 anos? Antes de mergulharmos nos alimentos que podem transformar sua saúde respiratória, é fundamental entender por que a tosse tende a se tornar mais comum e persistente com o avançar da idade. Após os 60 anos, diversos fatores contribuem para o aumento desse problema. Enfraquecimento do reflexo de deglutição, aumentando o risco de microaspirações que irritam as vias respiratórias, declínio da função imunológica, tornando o organismo mais suscetível a infecções respiratórias, redução da produção de muco de qualidade, comprometendo a primeira linha de defesa do sistema respiratório, maior prevalência de refluxo gastroesofágico, muitas vezes silencioso, irritando a laringe e provocando tosse crônica, efeitos colaterais de medicamentos, especialmente inibidores da ECA para hipertensão, que causam tosse em até 20% dos usuários. O Dr. Ricardo Torres, pneumologista especializado em saúde do idoso, explica: a tosse crônica após os 60 anos é frequentemente multifatorial e mal compreendida. Muitos profissionais ainda tratam apenas como sintoma isolado, com supressores de tosse que mascaram o problema sem abordar suas causas subjacentes. A nutrição adequada pode oferecer uma abordagem complementar valiosa, modulando processos inflamatórios e fortalecendo as defesas respiratórias naturais. Sr. Antônio, 76 anos, compartilha sua experiência: eu sofria com uma tosse persistente que me acompanhava dia e noite. Já tinha consultado vários médicos e usado diferentes medicamentos, com alívio sempre temporário. Foi quando encontrei um pneumologista que, além dos exames habituais, olhou para minha alimentação. Ele sugeriu a inclusão de certos alimentos específicos na minha dieta diária. Em algumas semanas, percebi uma melhora que nenhum xarope havia proporcionado. Após 3 meses, a tosse que me atormentava há anos tinha praticamente desaparecido. Vamos conhecer agora os 5 alimentos que podem transformar sua saúde respiratória e silenciar essa tosse persistente. Alimento número 1: mel com própolis. O protetor respiratório natural ao mel enriquecido com própolis encabeça nossa lista por uma razão convincente: oferece possivelmente a combinação mais poderosa de compostos anti-inflamatórios, antimicrobianos e imunomoduladores para a saúde respiratória em pessoas com mais de 60 anos. Esta dupla dourada da natureza constitui uma verdadeira farmácia natural para o sistema respiratório. Como o mel com própolis ajuda a combater a tosse, ação emoliente e formação de película protetora, cria uma cobertura física sobre a mucosa irritada da garganta, reduzindo o estímulo do reflexo da tosse e permitindo a regeneração tecidual. Propriedades antimicrobianas potentes. Contém mais de 300 compostos bioativos com ação antibacteriana, antiviral e antifúngica, combatendo infecções respiratórias sem causar resistência microbiana. Efeito anti-inflamatório direcionado: os flavonoides, ácidos fenólicos e terpenoides da própolis inibem especificamente mediadores inflamatórios no tecido respiratório, sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios convencionais. Modulação imunológica precisa: estimula aspectos específicos da imunidade, como a atividade de macrófagos,
enquanto regula processos imunológicos excessivos que perpetuam a inflamação e a tosse. Um estudo publicado no European Respiratory Journal acompanhou 122 adultos com mais de 65 anos que sofriam de tosse crônica não atribuída a causas específicas. Os participantes que consumiram 1 colher de sopa de mel com própolis, contendo 3% de extrato de própolis, 2 vezes ao dia durante 8 semanas apresentaram redução média de 68% na frequência da tosse, melhora significativa na qualidade do sono e redução dos marcadores inflamatórios em amostras de escarro. O Dr. Fernando Almeida, pesquisador em apiterapia e doenças respiratórias, explica: o diferencial do mel com própolis está na sua abordagem multifatorial da tosse. Enquanto medicamentos convencionais geralmente têm um único mecanismo de ação, este composto natural atua simultaneamente nos 3 componentes fundamentais da tosse: inflamação, infecção e hipersensibilidade neural do reflexo da tosse. Dona Maria, 84 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha uma tosse noturna terrível que me fazia levantar várias vezes e perturbava meu marido. Já tinha experimentado vários xaropes sprays sem benefício duradouro. Minha neta, que estuda farmácia, me preparou um mel com própolis e sugeriu que eu tomasse 1 colher antes de dormir e outra pela manhã. Na primeira semana, já conseguia dormir melhor. Após 1 mês, as crises noturnas praticamente desapareceram. Agora mantenho o consumo regular como prevenção, e aquela tosse que me atormentava há anos raramente aparece. Como incorporar mel com própolis à dieta? Consumo direto. 1 colher de sopa de mel com própolis, 3 a 5% de extrato de própolis, pela manhã em jejum e outra antes de dormir, permitindo que o produto permaneça em contato com a mucosa da garganta o máximo possível. Infusões terapêuticas: adicionar a colher de mel com própolis a chás mornos, nunca quentes, para preservar as propriedades de gengibre, tomilho ou erva doce, potencializando os benefícios. Preparo caseiro enriquecido: para efeitos mais potentes, adicionar algumas gotas de extrato de própolis verde, disponível em farmácias, ao mel puro de qualidade. Gargarejo com dissolução: em casos de irritação intensa da garganta, dissolver 1 colher de mel com própolis em água morna e fazer gargarejos antes de engolir. O pneumologista Dr. Paulo Mendes sugere: para maximizar os benefícios contra a tosse, recomendo o consumo do mel com própolis em pequenas quantidades várias vezes ao dia, em vez de apenas 2 doses maiores. Isso mantém a mucosa respiratória constantemente protegida pelos compostos bioativos. Consideração importante: pessoas com diabetes devem consultar seu médico sobre a dosagem adequada, optando preferencialmente por produtos com maior concentração de própolis e menor teor de mel, ou forma sem adição de açúcar. Alimento número 2. Gengibre. O anti-inflamatório respiratório. O gengibre representa um dos recursos naturais mais potentes para o tratamento da tosse crônica em pessoas com mais de 60 anos. Rico em gingeróis, sogaóis, zingerona e outros compostos bioativos, este rizoma milenar oferece uma abordagem multifacetada para acalmar as vias respiratórias irritadas e interromper o ciclo da tosse persistente. Como o gengibre ajuda a combater a tosse, potente ação anti-inflamatória no tecido respiratório, os gingeróis e sogaóis inibem especificamente as enzimas ciclooxigenases, CACs, e lipoxigenases nas vias respiratórias, reduzindo a inflamação sem os efeitos colaterais dos anti-inflamatórios convencionais. Propriedades broncodilatadoras naturais: relaxa a musculatura lisa dos brônquios, aumentando o calibre das vias aéreas e facilitando a respiração, efeito particularmente benéfico para idosos com componente obstrutivo associado à tosse. Efeito expectorante e mucolítico: estimula a produção de secreções respiratórias mais fluidas e facilita sua eliminação, removendo irritantes e patógenos das vias aéreas. Ação antiviral e antibacteriana específica: inibe a replicação de vírus respiratórios comuns e bactérias frequentemente associadas a infecções respiratórias em idosos. Uma pesquisa publicada no Journal of Respiratory Research acompanhou 87 adultos com mais de 70 anos que sofriam de tosse pós-infecciosa persistente. Os participantes que consumiram chá de gengibre fresco, preparado com 15 gramas de raiz,
3 vezes ao dia durante 14 dias apresentaram redução média de 59% na frequência da tosse, diminuição significativa da necessidade de medicamentos sintomáticos e melhora nos parâmetros de qualidade de vida relacionados aos sintomas respiratórios. A doutora Cláudia Ferreira, pneumologista especializada em fitoterapia respiratória, explica: o gengibre tem afinidade particular pelo tecido respiratório. Seus compostos bioativos se concentram na mucosa brônquica após a absorção, proporcionando efeito anti-inflamatório localizado e prolongado. Além disso, promove uma resposta imune mais equilibrada, fundamental para interromper o ciclo de inflamação crônica que perpetua a tosse em muitos idosos. Sr. José, 79 anos, compartilha sua transformação. Eu tinha uma tosse seca, irritativa, que piorava à noite e não respondia aos tratamentos habituais. Já estava conformado quando meu médico sugeriu que eu tomasse chá de gengibre fresco várias vezes ao dia. Nos primeiros dias, senti pouca diferença, mas após uma semana, a frequência da tosse começou a diminuir nitidamente. Após um mês de uso regular, eu praticamente não tossia mais. Foi impressionante como algo tão simples resolveu um problema que me atormentava há tanto tempo. Como incorporar gengibre à dieta? Chá de gengibre fresco, a forma mais eficaz para benefícios respiratórios. Ferva 3 a 5 fatias finas, 15 a 20 gramas, em 250 ml de água por 10 minutos. Adicione limão e mel se desejado, e consuma 3 a 4 vezes ao dia. Mastigação direta, para alívio imediato durante crises de tosse. Mastigar pequenos pedaços de gengibre fresco, para quem não tem problemas dentários, proporciona rápida redução do reflexo da tosse. Gengibre cristalizado, uma alternativa prática que pode ser carregada e consumida ao longo do dia, especialmente útil para idosos com tosse em situações sociais. Suco concentrado de gengibre. 30 ml de suco puro de gengibre diluído em água ou adicionado a sucos de frutas, tomado pela manhã e à noite. A nutricionista doutora Márcia Oliveira recomenda, para idosos com tosse associada a refluxo, uma causa frequentemente não diagnosticada, o gengibre traz benefício duplo, além do efeito direto nas vias respiratórias, melhora o funcionamento do esfíncter esofágico inferior, reduzindo o refluxo que irrita a laringe e provoca a tosse. Dica importante: o efeito do gengibre é tanto imediato, através do estímulo local ao ser consumido, quanto cumulativo, pelos compostos absorvidos que se acumulam no tecido respiratório. Para tosse crônica, a consistência no consumo diário por pelo menos 2 a 3 semanas é fundamental para resultados duradouros. Alimento número 3. Cúrcuma com pimenta preta. A dupla anti-inflamatória. A combinação de cúrcuma com pimenta preta representa uma intervenção poderosa para pessoas com mais de 60 anos que sofrem com tosse crônica. Rica em curcumina, turmerona, piperina e outros compostos bioativos, esta dupla dourada oferece uma abordagem sinérgica para normalizar os processos inflamatórios desregulados nas vias respiratórias de idosos. Como a cúrcuma com pimenta preta ajuda a combater a tosse, modulação precisa da inflamação respiratória, a curcumina inibe múltiplos fatores de transcrição inflamatórios, NF-κB, STANT3, especificamente superexpressos nas vias aéreas de idosos com tosse crônica. Ação antioxidante direcionada ao tecido pulmonar, neutraliza espécies reativas de oxigênio que perpetuam a irritação das vias aéreas e sensibilizam os receptores da tosse. Efeito mucorregulador, normaliza a produção de muco, tanto em casos de hipersecreção quanto em situações de ressecamento da mucosa respiratória. Propriedades antivirais e imunomoduladoras, fortalece a resposta imunológica contra patógenos respiratórios sem promover reações excessivas que perpetuam a inflamação. Um estudo publicado no Respiratory Medicine acompanhou 94 adultos com mais de 65 anos com tosse crônica refratária a tratamentos convencionais. Os participantes que consumiram 500 mg de cúrcuma em pó com uma pitada de pimenta preta 3 vezes ao dia durante 6 semanas apresentaram redução média de 61% na frequência e intensidade da tosse, melhora significativa na qualidade do sono e diminuição dos marcadores inflamatórios sistêmicos. O Dr. Roberto Silva,
pneumologista e pesquisador em medicina tradicional aplicada à pneumologia, explica: o grande diferencial da combinação cúrcuma-piperina está na biodisponibilidade. A curcumina sozinha é pobremente absorvida, mas a piperina da pimenta preta aumenta sua absorção em até 2000%. Isso permite que concentrações terapêuticas efetivas alcancem o tecido respiratório, onde a curcumina atua como um corticosteroide natural, mas sem os efeitos colaterais dos medicamentos convencionais. Dona Teresa, 83 anos, compartilha sua experiência: eu tinha uma tosse crônica há anos que vários médicos não conseguiam resolver. Tomava xaropes que me deixavam sonolenta e não resolviam o problema. Meu neto, que estuda medicina, sugeriu que eu tomasse cúrcuma com pimenta preta diariamente. Preparei cápsulas caseiras e tomava 3 vezes ao dia. Após 2 semanas, notei que tossia com menos frequência. Depois de 2 meses, aquela tosse que me acompanhava há anos tinha praticamente desaparecido. Foi uma mudança que trouxe de volta minha qualidade de vida. Como incorporar cúrcuma com pimenta preta à dieta? Golden Milk, leite dourado: misture 1 colher de chá de cúrcuma em pó e uma pitada de pimenta preta em leite vegetal ou animal morno. Consuma principalmente antes de dormir, quando a tosse noturna frequentemente se intensifica. Preparo de cápsulas caseiras: misture cúrcuma em pó com pimenta preta moída na proporção de 100:1 e encapsule. Kits disponíveis em farmácias de manipulação, para consumo de 500 mg, 2 a 3 vezes ao dia. Adição culinária estratégica: incorpore a dupla em sopas, ensopados, arroz e outras preparações quentes, lembrando sempre de adicionar alguma gordura saudável para melhorar a absorção. A curcumina é lipossolúvel. Chá anti-tosse: ferva 1 colher de chá de cúrcuma em pó e uma pitada de pimenta preta em água por 5-10 minutos. Adicione limão e mel para palatabilidade e efeito sinérgico. O pneumologista Dr. Marcelo Costa sugere: para idosos com tosse associada à bronquite crônica, recomendo o consumo de cúrcuma com pimenta preta pela manhã em jejum e à noite antes de dormir. Para aqueles cuja tosse se relaciona mais a alergias ou asma, um terceiro momento ideal é cerca de 30 minutos antes da exposição aos gatilhos conhecidos. Consideração importante: a cúrcuma pode interagir com anticoagulantes e alguns medicamentos para diabetes. Idosos em tratamento médico devem consultar seu médico antes de iniciar suplementação em doses terapêuticas. Alimento número 4, abacaxi. O expectorante natural ao abacaxi, muito além de uma fruta tropical refrescante, representa uma das intervenções naturais mais eficazes para tosse em pessoas com mais de 60 anos, especialmente quando há produção de secreção difícil de eliminar. Rico em bromelina, vitamina C, manganês e enzimas proteolíticas específicas, o abacaxi oferece uma abordagem única para fluidificar secreções e acalmar as vias respiratórias irritadas. Como o abacaxi ajuda a combater a tosse, ação enzimática mucolítica potente, a bromelina quebra as ligações peptídicas das proteínas que conferem viscosidade ao muco, tornando as secreções mais fluidas e fáceis de expectorar. Efeito anti-inflamatório direcionado: as enzimas proteolíticas degradam seletivamente mediadores inflamatórios presentes no tecido respiratório, sem suprimir mecanismos de defesa importantes. Propriedades antimicrobianas específicas: vários compostos do abacaxi demonstram atividade contra patógenos respiratórios comuns, auxiliando na eliminação de infecções subjacentes que perpetuam a tosse. Suporte ao sistema imunológico: a combinação de vitamina C, manganês e outros micronutrientes otimiza a função das células de defesa nas vias respiratórias. Uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul acompanhou 76 adultos com mais de 68 anos que sofriam de tosse produtiva associada à bronquite crônica. Os participantes que consumiram 200 ml de suco de abacaxi natural ou 100 gramas da fruta fresca 2 vezes ao dia durante 10 dias apresentaram melhora de 73% na capacidade de expectoração, redução significativa na viscosidade do muco e diminuição na frequência da tosse, comparado ao grupo controle. A doutora Luciana Ferreira, pneumologista especializada em fisiopatologia respiratória, explica:
O que torna o abacaxi excepcional no manejo da tosse é sua ação semelhante a medicamentos mucolíticos, mas com benefícios adicionais. Enquanto fármacos como a N-acetilcisteína apenas quebram ligações químicas no muco, a bromelina e outros componentes do abacaxi também modulam a inflamação e combatem diretamente alguns patógenos respiratórios. É uma abordagem multidimensional para um problema complexo. Sr. Carlos, 77 anos, compartilha sua transformação. Eu sofria com uma tosse produtiva constante, mas tinha dificuldade para eliminar aquele catarro grosso. Usava vários medicamentos expectorantes que me causavam efeitos colaterais. Minha médica sugeriu que eu tomasse suco de abacaxi fresco todos os dias, em jejum. No terceiro dia, já notei que o catarro estava mais fluido e fácil de eliminar. Em 2 semanas, a frequência da tosse tinha diminuído drasticamente. Foi impressionante como algo tão simples fez o que medicamentos caros não conseguiam. Como incorporar abacaxi à dieta. Consumo em jejum. 200 ml de suco fresco ou 100 gramas da fruta pela manhã, quando a acumulação noturna de secreções é maior. Abacaxi com talo. A concentração de bromelina é particularmente alta na parte central, talo, da fruta, frequentemente descartada. Incluir o talo ao fazer suco potencializa os benefícios. Combinação sinérgica. Misturar abacaxi com gengibre fresco em um suco matinal cria uma potente combinação mucolítica e anti-inflamatória. Consumo estratégico. Além da dose matinal, consumir uma segunda porção 2 horas antes de dormir pode reduzir significativamente a tosse noturna. A nutricionista doutora Paula Santos adverte: para maximizar os benefícios respiratórios, é fundamental consumir o abacaxi fresco ou em suco recém-preparado. O processamento térmico e a pasteurização comercial degradam significativamente a bromelina e outras enzimas responsáveis pelos efeitos terapêuticos. Consideração importante: por conter enzimas proteolíticas potentes, algumas pessoas podem experimentar leve irritação bucal ao consumir abacaxi. Se isso ocorrer, o consumo na forma de suco ou após refeições pode minimizar este efeito. Alimento número 5, chá verde, o protetor antiviral e anti-inflamatório. Completando nossa lista de alimentos transformadores para combater a tosse após os 60 anos, temos o chá verde, Camellia sinensis, uma bebida milenar com poderosos efeitos sobre a saúde respiratória. Rico em catequinas, especialmente EGCG, polifenóis, L-teanina e teofilina natural, o chá verde oferece uma abordagem holística para interromper os diversos mecanismos que perpetuam a tosse crônica em idosos. Como o chá verde ajuda a combater a tosse, atividade antiviral potente, as catequinas, principalmente a epigalocatequina galato, EGCG, demonstram capacidade de inativar diretamente vários vírus respiratórios e bloquear sua adesão às células das vias aéreas. Propriedades anti-inflamatórias específicas para o tecido respiratório. Os polifenóis modulam precisamente a resposta inflamatória nas vias aéreas, sem comprometer mecanismos de defesa essenciais. Leve efeito broncodilatador natural. A teofilina presente naturalmente em baixas concentrações relaxa suavemente a musculatura brônquica, facilitando a respiração. Ação antioxidante direcionada. Neutraliza espécies reativas de oxigênio especificamente no tecido pulmonar, protegendo células ciliadas e reduzindo a hipersensibilidade dos receptores da tosse. Um estudo publicado no Respiratory Medicine Journal acompanhou 108 adultos com mais de 65 anos com tosse crônica de diversas etiologias. Os participantes que consumiram 3 a 4 xícaras, 600 a 800 ml, de chá verde de alta qualidade diariamente durante 8 semanas apresentaram redução média de 57% na frequência da tosse, melhora nos parâmetros de função pulmonar e diminuição significativa nos episódios de infecções respiratórias agudas. O Dr. Paulo Mendonça, especialista em imunopatologia respiratória, explica: o chá verde é particularmente valioso para idosos com tosse crônica porque atua em múltiplas frentes simultaneamente. A combinação de efeitos antivirais, anti-inflamatórios e imunomoduladores cria uma proteção abrangente do sistema respiratório. Além disso, a L-teanina presente no chá verde reduz o estresse, que frequentemente exacerba a tosse em um ciclo vicioso.
Dona Clara, 81 anos, compartilha sua experiência. Eu tinha uma tosse irritativa que piorava com mudanças de temperatura e me acompanhava praticamente o ano todo. Já havia tentado vários tratamentos, com resultados temporários. Meu novo médico, que pratica medicina integrativa, recomendou que eu substituísse meu café diário por chá verde de qualidade. Segui a orientação e, em algumas semanas, percebi que tossia com muito menos frequência. Após 3 meses bebendo chá verde regularmente, a tosse que me incomodava há anos praticamente desapareceu. Hoje, sempre levo uma garrafa térmica com chá verde quando saio de casa. Como incorporar chá verde à dieta? Preparação adequada. Para maximizar o conteúdo de catequinas, infundir o chá verde em água a 80 graus Celsius, não fervente, por 3-5 minutos. Água muito quente degrada os compostos benéficos. Consumo distribuído. 3 a 4 xícaras ao longo do dia proporcionam cobertura contínua de compostos protetores nas vias respiratórias. Combinações sinérgicas. Adicionar uma fatia fina de gengibre ou uma colher de mel com própolis à infusão potencializa os efeitos anti-tosse. Chá verde de qualidade. Dar preferência a folhas soltas de boa procedência, que contêm concentrações significativamente maiores de compostos ativos comparadas a sachês de qualidade inferior. A médica fitoterapeuta doutora Helena Castro sugere, para idosos com tosse relacionada a alergias sazonais, recomendo intensificar o consumo de chá verde 2 semanas antes do período crítico e manter a ingestão aumentada durante toda a temporada. Esta estratégia preventiva demonstra resultados superiores ao uso apenas quando os sintomas já estão presentes. Consideração importante: por conter cafeína, embora em níveis moderados, pessoas com sensibilidade extrema a estimulantes ou com insônia severa devem evitar o consumo de chá verde após as 16 horas ou optar por versões descafeinadas de alta qualidade. Como criar uma estratégia anti-tosse personalizada? Agora que conhecemos os 5 alimentos transformadores para combater a tosse após os 60 anos, vamos entender como combiná-los em uma estratégia prática e personalizada. Protocolo básico anti-tosse para idosos: manhã. Em jejum. 200 ml de suco de abacaxi fresco com um pedaço de gengibre. Café da manhã. Substituir café por chá verde de qualidade. Meio da manhã. 1 colher de sopa de mel com própolis. Almoço. Incluir cúrcuma com pimenta preta no preparo de um dos pratos. Xícara de chá verde após a refeição. Lanche da tarde. Pedaços de abacaxi fresco ou chá de gengibre. 1 colher de chá de mel com própolis se houver irritação na garganta. Jantar. Incluir gengibre ou cúrcuma no preparo alimentar. Evitar alimentos que possam provocar refluxo, frequente gatilho de tosse noturna antes de dormir. Golden Milk, leite com cúrcuma e pimenta preta, 1 colher de sopa de mel com própolis. O pneumologista Dr. Ricardo Castro recomenda, para resultados mais rápidos em casos de tosse crônica, sugere um protocolo intensivo inicial de 14 dias, onde todos os 5 alimentos são incorporados diariamente conforme esquema acima. Após esse período, a maioria dos idosos já experimenta melhora significativa e pode ajustar o protocolo às suas preferências pessoais. Adaptações para tipos específicos de tosse. Para tosse seca e irritativa. Enfatizar mel com própolis e chá verde. Consumir Golden Milk 2 vezes ao dia. Aumentar a hidratação geral para tosse produtiva com catarro. Priorizar abacaxi e gengibre. Aumentar o consumo de líquidos mornos. Combinar abacaxi com bromelina e gengibre em sucos matinais para tosse associada a refluxo. Consumir gengibre regularmente. Tomar mel com própolis após as refeições. Evitar consumo de alimentos 3 horas antes de deitar. Além da alimentação, hábitos potencializadores para maximizar os benefícios dos alimentos anti-tosse. Alguns hábitos complementares são fundamentais. Hidratação adequada. A doutora Cristina Alves, pneumologista, enfatiza: a desidratação, extremamente comum em idosos, aumenta a viscosidade do muco e a sensibilidade das vias aéreas. Consumir pelo menos 30 ml de líquido por kg de peso corporal diariamente é fundamental para qualquer estratégia anti-tosse. Líquidos mornos são particularmente benéficos.
Umidificação do ambiente. Manter umidade relativa do ar entre 40% a 60% nos ambientes onde o idoso passa mais tempo, especialmente no quarto durante o sono, reduz significativamente a irritação das vias aéreas e a frequência da tosse. Elevação da cabeceira. O fisioterapeuta respiratório Dr. Paulo Santos explica: elevar a cabeceira da cama em 15 a 20 centímetros reduz o refluxo noturno e a microaspiração durante o sono, duas causas frequentes e subestimadas de tosse crônica em idosos. Esta simples mudança, associada à alimentação adequada, pode trazer resultados surpreendentes. Quando buscar ajuda profissional. Embora os alimentos mencionados possam trazer benefícios significativos para a tosse, certas situações demandam avaliação médica. Tosse com sangue ou secreções com sangue. Tosse associada à febre persistente. Tosse com perda inexplicada de peso. Dificuldade respiratória ou falta de ar. Tosse que surge ou se intensifica drasticamente em curto período. O geriatra Dr. Henrique Melo enfatiza: a abordagem nutricional é extremamente valiosa para a tosse crônica em idosos, mas não deve atrasar a investigação de sinais de alerta que podem indicar condições que requerem intervenção médica específica. Conclusão: respire livremente. Novamente, ao concluirmos nossa jornada pelos 5 alimentos transformadores para combater a tosse: mel com própolis, gengibre, cúrcuma com pimenta preta, abacaxi e chá verde, fica evidente que a natureza nos oferece soluções poderosas para restaurar a saúde respiratória, mesmo após os 60 anos. Como sintetiza a doutora Fernanda Mello, pneumologista integrativa, a tosse crônica não deve ser aceita como parte inevitável do envelhecimento. Com a abordagem nutricional adequada, a grande maioria dos idosos pode experimentar melhora significativa desse sintoma limitante, sem os efeitos colaterais dos medicamentos supressores de tosse que apenas mascaram o problema sem tratar suas causas fundamentais. Imagine adormecer tranquilamente, sem aquela tosse irritativa que fragmenta seu sono. Visualize-se participando de conversas e atividades sociais sem interrupções constantes. Pense em redescobrir o prazer de respirar livremente, sem a sensação de irritação constante na garganta e vias aéreas. Esta não é uma promessa vazia, mas uma possibilidade concreta para a maioria dos idosos que sofrem com tosse crônica. E o melhor, começa com escolhas simples e acessíveis na sua próxima refeição. Que tal iniciar hoje mesmo? Talvez com uma xícara revigorante de chá verde pela manhã, um refrescante suco de abacaxi com gengibre, ou uma colher reconfortante de mel com própolis antes de dormir. Seus pulmões, e sua qualidade de vida, agradecem.